Neste vídeo, vamos estudar as propriedades das linguagens regulares. Mas, antes de tudo, qual a definição de uma linguagem regular? Uma linguagem ela é dita ser regular se existe um autômato finito que a reconhece. Então, em outras palavras, se você conseguir construir um autômato finito, lembrando que um autômato finito determinístico é equivalente a um não determinístico, a um não determinístico com transições lambda, a um não determinístico estendido. Então, eles quatro são equivalentes. Então, para fins de simplificação, apenas um autômato finito. Então, se você conseguir construir um autômato finito que a reconhece, então aquela linguagem ela é regular. Porém, dada uma linguagem L, é possível determinar se aquela linguagem é ou não regular. Em outras palavras, se aquela linguagem pertence à classe das linguagens regulares. E é possível facilitar a obtenção de um autômato finito para uma linguagem L. Vamos começar respondendo a primeira pergunta: como determinar se uma linguagem pertence ou não à classe das linguagens regulares? Existe um teorema muito importante, que talvez seja o teorema mais importante nessa primeira parte do nosso curso, o lema do bombeamento. O lema do bombeamento, ele nos diz que, seja L uma linguagem regular, então vai existir uma constante K, que ela é maior do que zero, tal que para qualquer palavra Z pertencente a L, com o tamanho da palavra maior ou igual a k, ou seja, k é a constante. Então, nós afirmamos que para toda palavra pertencente à linguagem L, e toda palavra Z, que o tamanho seja maior ou igual a k. Exemplo, suponha que k seja 10. Então, toda palavra de tamanho maior ou igual a 10. Então, vão existir U, V e W que vão satisfazer as seguintes condições. A palavra Z ela vai poder ser particionada dessa forma, U, V e W. Porém, devemos atender a algumas condições. A primeira delas é que o comprimento do prefixo UV, veja que é um prefixo e W é justamente o sufixo. Ele tem que ser menor ou igual do que K, a constante do lema do bombeamento. E V, que é justamente o a substring que está justamente no meio, ela não pode ser igual a lambda. Em outras palavras, o tamanho dessa palavra é maior do que zero. E nós podemos justamente bombear. Por isso se dá o nome lema do bombeamento. Então, para todo valor de i maior ou igual que zero, nós podemos, na verdade, o v elevado a i, w, vai pertencer à linguagem. Por exemplo, o v elevado a 1, o v elevado a 2, o v elevado a 3, 4 e assim sucessivamente. Inclusive, o v elevado a zero, que sabemos que v elevado a zero é igual à palavra vazia. E o lambda w é igual ao lambda, o w. Então, justamente, v elevado a zero significa suprimir, a remover aquela substring v da palavra. Então, como podemos aplicar o lema do bombeamento? O lema do bombeamento ele pode ser usado para provar que uma linguagem infinita, L, ela não é regular. Então, veja, o lema do bombeamento diz que uma linguagem L é regular, então nós devemos, a linguagem vai satisfazer aquelas propriedades. Já aqui, então, nós vamos aplicar uma prova por contradição. Então, se nós queremos provar que uma linguagem que ela não é regular, nós vamos supor que aquela linguagem é regular e vamos mostrar que ela não satisfaz o lema do bombeamento. Então, qual é a nossa receita de bolo, digamos assim, para alcançar esse objetivo? Nós vamos supor que K, a constante do bombeamento, ela é maior do que zero.
E K vai ser, como falei anteriormente, a constante do lema do bombeamento. E então, vamos escolher uma palavra Z. Veja que você tem liberdade para escolher qualquer palavra Z, tal que o tamanho dela seja maior ou igual do que a constante do lema do bombeamento. E no quarto passo, nós vamos mostrar que para toda decomposição de Z em U, V e W, tal que o comprimento do prefixo U concatenado com V, ele deve ser menor ou igual do que a constante do lemma-bombeamento. E a substring V deve ser diferente de lambda. Então, olha que interessante. Nós estamos mostrando que para toda decomposição, mesmo Z satisfazendo aquela decomposição UVW e o V menor ou igual que K e V diferente de lambda, a gente vai mostrar que vai existir um I tal que, se bombearmos, o VIW não vai pertencer à linguagem regular. Lembrando que na definição original do lema do bombeamento, o bombeamento deveria ser válido para todo I maior ou igual a zero. Então vamos fazer, antes de dar prosseguimento, vamos fazer uma analogia. Então, o que nos diz o lema do bombeamento? O lema nos diz que existe K maior ou igual que zero, tal que para toda palavra Z pertencente a L, onde Z é maior ou igual que K, então vai existir UVW, tal que Z pode ser escrita como UVW, o comprimento do prefixo UV é menor ou igual que K, e V é diferente de lambda, e então, para todo I maior ou igual que zero, nós podemos bombear o V e W pertence à palavra. Então, esse é o lema do bombeamento. Então, toda a linguagem regular vai satisfazer esse lema no caso de linguagens infinitas. Então, se uma linguagem ela não é regular, ela não vai satisfazer o lema do bombeamento. Então, recapitulando, relembrando, então se eu tenho para todo x p de x, a negação disso seria existe x tal que p de x não é válido. E existe x tal que p de x, então a negação disso é para todo x, p de x não é válido. Então vamos negar para entender o funcionamento de uma prova do lema do bombeamento. Então, para todo existe K, então viraria para todo K maior ou igual que zero, tal que maior que zero, desculpa. Então, para todo Z pertencente a L, então existe Z pertencente a L com Z maior ou igual que K. Então existe o V, então vai se transformar em para todo o VW, tal que Z é igual a UVW, o comprimento do prefixo UV é menor ou igual que K e V é diferente de lambda. Então, para todo I vai se transformar em existe I, tal que o VIW ele não vai pertencer à linguagem. Então, veja como essa analogia é justamente a receita da prova do lema do bombeamento. Então, para toda a linguagem K, então nós vamos supor, ou desculpa, a linguagem para todo número K maior ou igual que zero, então vamos supor um número K qualquer. Existe Z, então aqui você tem liberdade para escolher a palavra Z, respeitando a condição de que o comprimento de Z tem que ser maior ou igual que K. Então, para todo o VW, então você vai supor o VW quaisquer. E então, satisfazendo que Z é igual ao VW, o comprimento do prefixo é menor ou igual que K, V, que é a substring,
ela tem comprimento maior do que zero, ou seja, V é diferente de lambda. E vamos mostrar que existe I. Então você vai encontrar, você pode escolher qual é esse I, tal que o VIW não pertence à linguagem. Uma outra forma de entender o lema do bombeamento é pensar em um jogo com um adversário. Então, você quer mostrar que uma linguagem L ela não é regular. Então, o que acontece é que você vai estar lutando, jogando como um adversário. O seu adversário ele vai supor, ele vai dizer, por exemplo, que a constante é 1. E aí, essa vai ser a constante do bombeamento. Você tem liberdade de escolher a palavra Z, que seja maior ou igual do que K. E então, o seu adversário ele vai escolher uma decomposição, o V e W, tal que o V seja menor ou igual que K e V seja diferente de lambda. E então, você vai mostrar que para aquela decomposição que ele escolheu, vai existir um I, tal que ao bombear não vai pertencer. E então, isso não é suficiente para mostrar que a linguagem não é regular, pois o seu adversário ele vai justamente escolher uma outra decomposição. E você vai mostrar mais uma vez que vai existir um I, tal que, bombeando a palavra, ela não pertence à linguagem. E esse procedimento 4 acaba até que todas as combinações possíveis sejam realizadas. E aí o que acontece? Você finalizou? Não. O seu adversário vai justamente escolher uma outra constante do lema do bombeamento. Então, por exemplo, K igual a 2, K igual a 3, 4, 5, 6. Veja que K é maior ou igual que zero. Então, justamente, é um processo infinito, pois há infinitos números naturais maiores do que zero. E veja que o procedimento é o mesmo. Para cada constante escolhida K, você tem liberdade para escolher uma palavra Z, tal que o comprimento de Z seja maior do que K. Então, esse passo 3 ele é fundamental, pois uma escolha inadequada da palavra vai se tornar muito difícil provar que uma linguagem não é regular pelo lema do bombeamento. E no passo 4, o seu adversário ele vai escolher todas as possibilidades de dividir a palavra Z, escrever a palavra Z da forma U concatenado com V concatenado com W, e satisfazendo que o V, o tamanho de UV é menor ou igual que K, V é diferente de lambda. E é seu papel mostrar que existe pelo menos um I, tal que o VIW não pertence a lambda. Então você tem liberdade justamente nessas duas partes que estão nesses quadrados, ou seja, escolher a palavra Z, respeitando que Z é maior ou igual que K, e escolhendo o valor de I. I pode ser igual a 2, a 10, a 5, a 0, então você tem liberdade. Então, no próximo vídeo, nós vamos mostrar o exemplo para provar que uma linguagem muito importante, a NBN, não é regular. Muito obrigado.